Bom dia, amigos ouvintes. Que Deus vos encontre com saúde e tudo andando bem. É o pedido que fazemos todos os dias, até mesmo acerca dos nossos seguidores, os que nos ouvem. Esse é o objetivo de tudo que falamos aqui. E sempre, como está pegando rumos, vai se afunilando a situação do mundo. Então, cada dia uma novidade. Dificilmente essa novidade é boa. Sempre é do lado preocupante, né? Nós estamos vendo algo que é tão fácil de resolver, que está tornando-se nas mãos das pessoas, parece que cada vez mais difícil. Parece que as coisas estão sendo vistas pelo lado contrário. Aquilo que pensam ser bom é ruim, e o que é ruim pensam que é bom. Geralmente as coisas acontecem mais ou menos assim. Enquanto um chora, o outro sorri, né? Depois, simplesmente troca de lugar. Mas todos bem, não há jeito, não encontra maneiras assim, só se for em pequenos grupos. Todos mal também, da mesma forma. Mas acontece que muitas dessas coisas não existem com perfeição por falta de interesse. Tipo assim, você vai e tenta, né? Se você não conseguir, depois eu te explico. Não seria melhor explicar primeiro para depois mandar que alguém fosse, assim, fazendo uma comparação, bater com a testa na parede? Depois que a pessoa já se deu mal, é irritante a gente chegar nessa pessoa e dizer assim, eu sabia que assim não daria certo. Não dá assim uma sensação de ódio? Por que então não disse antes ou não tivesse dito nada? Seria melhor. Quando as coisas vai arruinando num sentido e tem alguém com essa ocupação de estar trabalhando nessa área, às vezes ganham para isso, têm a obrigação de fazer o melhor e não fazem, só depois que tudo se tornou terrível, é que vem dizer agora vamos lutar. Precisou de esperar um tempo de ter que haver agressões? E o que esses elementos estavam fazendo em uma direção? Não estou falando política, sei lá, estou falando em qualquer coisa. Se estava pago para isso, estudou para isso, trabalhava nisso, o porquê que deixou chegar a isso? Não é mesmo? Então, isso aí só tem jeito de tratar mal. Falta de caráter,
falta de responsabilidade, desprezo, desonestidade. Tem muitos outros nomes acima disso, que a gente não pode nem falar. Como, por exemplo, vou falar só mais um pequeno. Inútil. É inútil. Desperdiçado foi o dinheiro que investiu até no alimento de uma pessoa como essa, que na liderança, para não deixar o carro cair no buraco, ele usou para dar mais força e impacto. Certo? Enquanto estava fácil de resolver o problema, seja qualquer que for, esse elemento que estava ganhando, numa boa, estava tomando a sua cervejinha, fazendo o que gosta, conhecendo países, assim, ó, numa boa. Um dia, não estou condenando ninguém, eu falo aqui coisas que eu não saiba, viu? Uma mulher, uma velhinha, foi internada, passando muito mal. Internaram-se a velhinha. E ela passando mal cada vez mais. Foi piorando ali no hospital. Aí começaram a procurar quem era o médico daquela velha. Certo? Conheço a cidade, sei tudo disso aí. Mas o que adianta eu saber? Eu resolvo alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Por isso eu só conto as tragédias que acontecem, mas não posso dar nem nome aos bois, que senão sou condenado, né? Porque aí eu preciso de provas, eu preciso de filmagens, gravações. Só quando vem para cima dos pequenos é que não precisa de nada. Aí não... não fale nada, porque senão vai ser usado contra você tudo que você disser. Só isso. Nós não precisamos provar nada para você, você é só um detalhe. E aí, o filho desesperado começou a procurar no hospital quem era o médico realmente que estava cuidando da mãe dele. Aí uma enfermeira foi e disse assim, olha, o que eu sei é que ele tem um churrasco lá na fazenda e, junto com os amigos dele lá, ele está nesse churrasco. Mas, por favor, você não tem o telefone? A minha mãe está morrendo. Ela disse, não, o telefone eu tenho. Então liga para ele, para mim. Diz para ele o que fazer com a minha mãe. Certamente ele pensou assim, ó, eu estou criando o pensamento. Ele, no mínimo, vai autorizar um outro médico que a cuide. Enquanto eu passo as minhas horas de glória aqui, né? Numa boa. Ela ligou. A resposta foi a seguinte: acha você que até a enfermeira ficou revoltada, que eu vou deixar de curtir com os meus amigos esse churrasco, tomando a minha cervejinha para ir cuidar de alguém? Eu disse, mas vai morrer, doutor, ela está passando mal mesmo. E o que tem isso? Ela é sua parente? Não vou, não. Moral da história. A velhinha morreu. Por falta de atendimento. Olha, é por isso
É por isso que o nosso mundo em si, totalmente debaixo do céu, todos os países, terminam se dando mal. É porque ele vai plantando, vai estreitando o caminho, vai usando a desonestidade como diversão, vendo os danos acontecendo com os outros como um teatro, até que se diverte, ou fica naquilo, né? Eu quero que se dane. Por isso que Jesus disse, o amor de muitos vai esfriar. Quer dizer, não precisa falar com outra maneira, né? Não vai existir mais amor. Pronto. Tipo assim, vem comer isso logo aqui, meu filho, porque senão vai esfriar. Qual a diferença? Ele vir depois que está frio ou quando está quente? É porque tem os seus valores. Comer uma comida fria, né? Agora não dá mais, agora é o jeito que ficou, né? Não. Então, não tem mais serventia. O amor acabou, certo? Acabou com de tudo, não. Ô, maluco, o amor não acaba assim, não. Você tá generalizando. Não, porque vai ficando tão pequeno essa palavra tão bonita, que a própria Bíblia diz Deus é amor, vai ficando tão pequeno nos seres humanos que os animais estão ganhando, os animais irracionais estão ganhando dos homens. Estão ganhando. E de 10-0, viu? Estão ganhando. Porque a própria Bíblia diz, não há mais quem fala a verdade. Enquanto a própria Bíblia diz, falai a verdade com todos. Nós vivemos debaixo de um montoado de mentiras, porque acostumou que, sendo pequenos, são idiotas. Se perguntar, mas por que você fala isso? A resposta eles têm. Porque se você fosse inteligente, você vê eu, né? Como é que eu tô eu, né? Não, boa, sou inteligente. Não, às vezes não é inteligente a palavra que eu tinha que usar. Ele teria que falar ele, tá? Não eles. Ele teria que falar assim, ó. Por que você não faz igual eu, rouba? Eu não tenho muita preocupação, não. Vamos supor que eu tinha que falar assim, não é? Quando eu quero, eu consigo. Nem que eu mate a pessoa ou assalte um banco aí. Só que ele esquece o problema que vai causar depois. Nesse assalto do banco, ele pode ficar lá, esticado lá, né? E em outros males também, porque Deus também tem o grau de tolerância. E o que está acontecendo com o mundo nesse exato momento é que Deus está perdendo a paciência, que a Bíblia diz que ele é longânime, é paciencioso, esperando, né? Que as pessoas se arrependem, né? Mas ele também perde a paciência. E olha lá quando ele perde a paciência, hein? Olha lá. Tudo que eu faço é passar tipo um Deus, não um Deus violento, mas um Deus justo, verdadeiro, e não é um deusinho, é um Deus sobre todas as coisas que ele chegou a dizer, eu curvo para ver a terra, abaixo, eu curvo para ver os céus, abaixo para ver a terra, e
A terra é o estrado dos meus pés. O céu é o lugar de assento, que ele tem que curvar para ver. Ele é um Deus que ocupa todo o universo. Diante dele não há nada escondido. Diante desse Deus não tem noite, escuridão nenhuma. Se estiver no fundo do mar, está na mão dele. Se estiver no mais escuro, quem diz é a Bíblia, aos olhos dele será dia, não adianta, e tudo dele é anotado. Ele sabe toda a maldade que já foi praticada pelas pessoas, seja ele quem quer que seja. Ele sabe tudo, até os pensamentos. Eu digo isso sempre. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e não é numa cabeça só, não. É em todas as cabeças. Quantos milhões tem de fios? É tão alto o poder desse Deus que para ele não existe contagem. Tanto faz em ordem crescente ou decrescente. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está escrito aqui. Por quê? O conhecimento, a altura do poder, que nada há oculto que não há de ser revelado. Ele sabe tudo. É tão alto que não tem como contar. É mesmo como os números que eu já tenho dito, que não tem fim. Mas a brincadeira continua, né? Porque ele não declara uma vingança com aquele ali primeiro, agora depois com aquele outro, ou com aquela. Ele é muito mais sábio do que isso. Ele faz uma vingança em massa, certo? E ainda mais inteligência ainda. Não precisa fazer nada. Tudo o que acontece foi os homens que fez. Em Provérbios está dizendo, o homem faz a armadilha e ele mesmo entra debaixo. Você viu aí? Que para Deus fazer que nós paguemos os nossos problemas, não precisa ele usar de artimanhas, rodeios, criatividade. Não. Simplesmente ele afasta de perto desse ser indesejável e deixa ele. Porque sem Deus ele não vai a lugar nenhum. Ele vai numa carreira assim, que até diz, eu não preciso dele, eu não preciso de Deus, não acredito em Deus, e ele vai indo. Aí depois você acompanhe, para você ver a história desse elemento, onde vai chegar. Ele envelhecendo, ele morre, como diz aí, né? Quer dizer, para de encher o saco aqui na Terra, né? Porque o que não presta aqui não presta. Bom não tem nenhum. Jesus repreendeu um jovem quando disse, bom mestre. Ele disse, vou usar um pouco das minhas palavras. Para aí, espera aí um pouquinho. O que foi que você disse mesmo aí? Bom mestre. Só há um, Jesus disse. Por que me chamas bom mestre? Se só há um que é Deus. Olha, então aqui não tem bom, certo? Aqui tem pessoas que vieram para tentarem melhorar. Mas bom não fica.
Então, Deus saindo de perto desses elementos, ele vai chegar à velhice, se ele conseguir, ele vai ter que sair do caixote, que é o seu próprio corpo. Aí, então, agora ele vai conversar de pertinho com seres evoluídos, de altas hierarquias, que vai falar olho no olho. E agora sim, ele no corpo ele julgava saber demais, agora que ele vai saber o quanto ele pode saber mais ainda, ele estando fora da cadeia que é o corpo. Agora ele sabe tudo, sim. Sabe as próprias desgraças que vai acontecer com ele, sabe o que ele fez de errado e fez certo. Bom, isso ele já sabia aqui, na carne. Só não podia fazer nada, porque a força da carne falava mais alto que ele. E ele estava preso, e senão ele chutava o balde. Alguns tentam fazer isso, né? Já vai empurrando para todo mundo, foi o corpo que foi por livre vontade, mas não, às vezes é por desespero daquela pessoa que não é aquilo que o povo está vendo, é o que está por dentro, que disse assim, eu não te aguento mais. E vai, endereça esse corpo a um mercado aí, compra aí uns 5 metros de corda aí. Tal, põe na cabeça lá direitinho e faz uma laçada mais ou menos assim. Agora amarra lá em cima e põe no pescoço e pula. Aí o povo endereça isso, sabe a quem? Desculpa. Diretamente a Satanás. Diz, veja o que o diabo fez com esse sujeito. Nem sempre. Nem sempre. Eu vou fazer uma ironia aqui. O diabo é um cara bastante ocupado. A área dele é o mal, né? Todo mundo sabe que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas é ocupadíssimo o cara, meu. Ele é ocupadíssimo. Ele não tem tempo para estar batendo porta e o povo falando, não, o diabo está assustando a gente. Foi não, foi o vento que bateu a porta. Às vezes foi. Porque o diabo não anda batendo na porta, ô de casa. Tem que ser burro demais para pensar isso. Ele está muito acima disso aí. O diabo ele pode estar, vou comparar, passando lá por Rondônia e estragar com a vida lá nas praias do Rio de Janeiro. Porque num piscar de olho ele rodeia toda a terra. Num piscar de olho. Poxa, esse cara parece que conhece bem o diabo, né? Tem gente mal, né? A gente tentando abrir os olhos e às vezes tem pessoas pensando assim. Você imagina um cara, vou usar a palavra grosseira, que peitou a Deus em plenos céus. Você acha esse cara pequeno? Por isso é que Pedro avisou, o diabo, vosso adversário, está dia e noite em redor de vós, urrando que só leão, buscando a quem possa tragar. Ele é feroz, ele é perigoso. Mas o homem, com um espírito revoltado, esse espírito dele tentou fazer que a sua carne obedecesse, seguisse, porque ela é a única vista, mostrasse bons exemplos, tivesse um caráter diferenciado, porque ela é um ser pensante separado do espírito, ela é alma vivente com poder de escolha do que faz.
A Bíblia explica o que é os desejos da carne. Quem tem desejo é quem tem vida própria. Aí depois separa, mas os desejos do Espírito são, meu Deus, o que é isso? Será possível? São seres sobre maneiras de pensamentos separados e ações. O Espírito sentindo-se vencido, por isso é que o apóstolo São Paulo dizia, crucificai a vossa carne com Cristo, porque a carne em sujeição pelo Espírito, ela torna mais fácil para que esse domínio do Espírito sobre ela possa prevalecer. E aí, esse espírito revoltado, vendo que nessa situação a carne está fazendo tudo que não presta e ele não conseguiu, o apóstolo Paulo não conseguiu. Ele disse, o que eu quero fazer, isso não faço, mas o que não quero, isso é o que eu faço. Há uma grande briga dentro de mim, da minha carne, com o meu espírito. Olha os dois separados aí. Veja bem, se ele não conseguiu, aí esse espírito revoltado incentiva a essa carne. Compra uma corda lá, que aí você não precisa pensar mais em dívida, essa dor que você sente aí e tal, vai acabar, né? Você vai ficar livre de alguém indesejável aí, e ele vai lá, e com a maior satisfação ele vê o corpo dele de pendurado, balançando numa corda. Só que talvez possa piorar para ele, porque ele vai precisar de um outro corpo. Isso se lhe for concedido. Ninguém quer entrar nessa área, né? Ninguém quer entender que é só passar aqui e chegar lá de qualquer jeito, porque por mais santo que o elemento pensa que ele esteja aqui, ele não está preparado para receber a salvação. Ele não está preparado. Por mais santo que ele pensar que é. Ele pode fazer tudo. O apóstolo Paulo chegou a dizer que ele era rico. Ele disse, ainda que eu doe todos os meus bens e que dê o meu corpo para ser queimado vivo, para nada serviria se eu não tivesse a caridade. Então quer dizer que doar as coisas, ele tirou fora do plano da verdadeira caridade que era necessária, que era o amor. Porque com o amor deixamos de fazer tantas besteiras e com o amor nós passamos a fazer tanta coisa útil. Amemos a Deus e amemos ao próximo. O próximo. Não vamos na idiotice de pregar para os outros que todo mundo é próximo, que não é não. Próximo é porque é próximo. Ele está próximo às suas ideias, ele está próximo à sua maneira de agir, se for boas. E se for más, também tem os próximos deles lá. Mas não todos. Mas a recomendação de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, não precisa que tenhamos ódio daquele que não é próximo. Ele não é próximo de nós, mas é próximo dos outros. E isso é problema dele. Foi Deus que fez assim, ele com direito de escolha, com quem que ele quer andar. Por isso que a Bíblia diz, me diga só com quem tu andas e eu já sei quem tu és. Olha lá, o fulano lá tá andando com aquele... não, Deus me livre, né? Então já sei o que ele anda fazendo. Às vezes nem está fazendo ainda, mas no futuro pode passar a fazer, pode passar a gostar, certo? Agora, quando é com uma pessoa boa, diz, não, ele é amigo do fulano, é amigo dele ou dela. Nossa, bacana. Quero conhecer então, porque essa pessoa que você falou é uma pessoa excelente.
traduzimos da nossa maneira, porque temos capacidade para isso, para conhecer a aproximação do mal ainda à distância e conhecer também a vinda do bem, bem antes que chegue a nós. Isso é uma liberdade e um presente que Deus deu a cada um de nós quando viemos. Prezado ouvinte, agradeço a vocês que têm sempre visto os meus áudios, que deixe o like, compartilhe e, se houver interesse, se inscreva no canal, porque o meu interesse é só passar esses conhecimentos bíblicos ou por experiência. Meu Deus, eu peço ao Senhor e aos bons trabalhadores do Senhor que andam nesse trabalho do resgate deste mundo, que visitem as casas das pessoas que estão procurando aprender e desvendar mistérios entre religiões, porque são milhões, que não tem mais jeito desse ou aquele dizer que é nós que somos as pessoas que levamos para o céu. Não existe esse jeito. São demais, em porções exageradas de religiões que existem, mas que eles entendam por revelação que só existe um pregador, o Espírito Santo, que foi deixado por Cristo, e o intermediário entre Deus e o homem só é unicamente o teu Filho. Nós o agradecemos acima de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus, assim seja. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.